Bom, então a gente tem uma nova questão aqui, uma questão que fala sobre gravitação universal, mais precisamente sobre as leis de Kepler, né, que são as leis que descrevem o comportamento de corpos celestes, né, o comportamento de corpos que orbitam outros corpos. Né? Então, nessa questão, nós temos o seguinte: a figura abaixo representa o Sol, 3 astros celestes e suas respectivas órbitas em torno do Sol: Urano, Netuno, e o objeto, na década de 1990, descoberto de nome 1996 TL66. Então, a gente observa aqui o Sol, né, Urano, Netuno, e aí 1996 TL66, ok? Bom, fazendo uma análise aqui das afirmações, porque a questão pede para a gente fazer uma análise das afirmativas, e aí nós temos o seguinte, afirmação 1: essas órbitas são elípticas, estando o Sol em um dos focos dessa elipse. 2. Os 3 astros representados executam um movimento uniforme em torno do Sol, cada um com um valor de velocidade diferente do dos outros. E 3. Dentre os astros representados, quem gasta menos tempo para completar uma volta em torno do Sol é Urano. Indique quais são as afirmações corretas, tá certo? Bom, nós vamos fazer uma análise aqui das leis de Kepler, né? Então, eu coloquei aqui uma animaçãozinha, uns slidezinhos para a gente fazer uma análise de como são essas leis, o que elas enunciam e quais são as consequências. Não é? É muito importante saber para essas provas, não é? Para a prova do Enem, para a prova da FRN e esses outros vestibulares que seguem esse padrão. É interessante você conhecer a lei, né? O enunciado dessa lei, as consequências dessa lei, as aplicações dela nos problemas, porque é esse tipo de análise que o vestibular quer. Essa coisinha de só decorar qual é a lei e tentar enunciar lá não funciona. Tem que saber aplicar. Então, a física ela é pautada nisso. As provas cobram isso. É você pegar uma situação do seu cotidiano, pegar uma lei física e conseguir analisar. Tá certo? Então, vamos aqui para a primeira lei de Kepler. Né? A primeira lei de Kepler ela diz o seguinte, olhando aqui na tela. Essa primeira lei é chamada de lei das órbitas. A lei afirma, né, de acordo com essa lei, em relação ao Sol, os planetas estão descrevendo órbitas elípticas e o Sol está ocupando um dos focos dessa elipse. Né? Eu estou aqui acompanhado do professor Jonaldo, né? Todo mundo aí que é aluno do Jonaldo, eu tenho certeza que sabe o que é uma elipse, sabe do que é que a gente está falando aqui. Né? Então, existem 2 posições aqui geométricas, né? Com relação a essa elipse, que são os focos. Né? Então, o problema, a questão, a lei está mostrando que o Sol está posicionado em um dos focos. Então, nós temos aqui o planeta Terra, por exemplo, né? E nós temos aqui também o Sol, né? Um solzinho sorrindo aí, e esse planeta está realizando uma órbita elíptica, tá certo? Você vai observar, então, que o Sol posiciona-se em um dos focos, tá? E o outro foco fica livre nessa órbita. Pessoal, apesar dessa órbita estar extremamente acentuada, a órbita elíptica, mas ela é muito próxima de uma circunferência. Né? Existe uma propriedade da elipse que chama-se excentricidade, que diz que quando essa excentricidade tende para um valor igual a 1, a órbita a elipse é muito acentuada, muito alongada. Mas quando essa excentricidade tende para 0, essa órbita ela tende para uma circunferência, tá certo? Então, o que é que acontece? No caso dos planetas, essas órbitas têm excentricidade muito pequena. Para você ter ideia, o planeta que tem maior excentricidade é o planeta Mercúrio, e a excentricidade dele é de 0,2, é uma excentricidade muito pequena. Então, a gente faz esse desenho com a elipse muito acentuada para o aluno ter noção de que a órbita é elíptica e não circular. Porém, é muito perto de uma circunferência. O vestibular da FRN, inclusive, já cobrou esse tipo de conhecimento do aluno, não é, para reconhecer lá nas figuras qual era a órbita do planeta. Então, você vai notar, pessoal, nessa lei, que ora o planeta passa mais perto do Sol e ora o planeta passa mais afastado. Professor Jonaldo, quando o planeta está passando mais perto do Sol, a gente diz que ele está no periélio, tá? Também chamado de perigeu. Quando o planeta está passando mais longe do Sol, a gente diz que ele está na posição do afélio. Então, o que é a primeira lei? A órbita dos planetas é uma órbita elíptica. E o Sol está ocupando um dos focos dessa elipse. Qual é a consequência disso? Ora o planeta está mais afastado, ora o planeta está mais longe. Professor Jonaldo, muita gente acha que é essa a causa das estações do ano.
Só que essa diferença de distância, Ronaldo, não é suficiente para causar as estações do ano. O que causa as estações do ano é, na verdade, a manutenção do eixo, da inclinação do eixo de rotação da Terra. Tá? Isso aí, numa outra oportunidade, a gente vai acabar discutindo melhor com mais tempo. Né? Mas vejam só. Então, a lei fala da órbita e da posição do Sol em relação aos focos, certo? Como o Sol está posicionado em um dos focos, aí você vai acabar observando, ora o planeta mais perto, ora o planeta mais afastado, ora no periélio, ora no afélio. Se o Sol estivesse no centro da órbita, aí a gente não teria, né, nessas extremidades, né? Talvez a gente pudesse medir aqui nessa direção, essa distância e essa, mas com o Sol em um dos focos, você tem periélio e afélio, essa é a consequência, tá certo? Voltando para a tela, a gente vai ver aqui agora uma análise da segunda lei. Essa lei chama-se Lei das Áreas. A Lei das Áreas diz que um segmento de reta imaginário que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Esse varrer, professor Ronaldo, é semelhante a um para-brisa de um automóvel cheio de lama, e aí de repente você liga o limpador de para-brisa, ele está varrendo, limpando aquela área, tá certo? Então, quando o planeta está aqui se deslocando, veja na região do periélio, a gente vai imaginar um segmento que une o planeta ao Sol, tá certo? O planeta ele vai acabar se deslocando para aquela posição ali, tá? Então, nesse deslocamento, se o segmento vai acompanhando o planeta, você vai observar que a área 1, tá? Foi a área varrida por esse planeta, ok? Por esse segmento, na verdade. Então, o planeta desloca-se nessa trajetória aqui, ó, e aí a área varrida por esse segmento é essa área. Então, com o decorrer dos dias, dos meses, né, esse planeta vai percorrendo sua trajetória e, de repente, quando ele está lá no afélio, o segmento ele vai varrer essa outra área aqui. Né? Professor Ronaldo, se a gente aproximar isso aqui, deixa eu só voltar, se a gente aproximar isso aqui de um triângulo, né, você vai observar que aqui na região do periélio, esse triângulo, aproximando de um triângulo, teria uma base maior, né? Então uma altura menor. Lá do outro lado, o triângulo teria uma altura maior e uma base menor. O nosso amigo Kepler conseguiu observar que se os intervalos de tempo, de duração desse movimento, desses dois movimentos, são iguais, essas áreas varridas são iguais também, professor. Então, o que é que acontece? De acordo com a segunda lei de Kepler, o planeta apresenta uma velocidade areolar constante. O que é a velocidade areolar? É a velocidade com que ele varre uma determinada área, tá certo? Agora, vamos fazer uma análise da velocidade linear desse planeta. Notem o seguinte, o tempo que ele gastou para percorrer essa trajetória aqui é igual ao tempo que ele gasta para percorrer aquela outra trajetória, tá vendo, Ronaldo? O que é que acontece? Se o intervalo de tempo é o mesmo, o que é que eu posso dizer das velocidades desse planeta nessas duas regiões? Como aqui ele percorreu uma trajetória maior, no mesmo intervalo de tempo que ele percorre aquela, ele apresenta velocidade maior. Então, o que é que diz? Vem para cá, para a gente fazer uma conclusão dessa lei. O que é que diz a segunda lei? Que o segmento de reta que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então, o planeta tem uma velocidade areolar. Essa área é sempre a mesma quando o intervalo de tempo é o mesmo, certo? Em termos de velocidade linear, o planeta no periélio vai acabar percorrendo uma distância maior, no mesmo intervalo de tempo em que ele percorre uma distância menor no afélio. Então, no periélio, ele apresenta maior velocidade linear, ele é mais rápido. No afélio, ele apresenta velocidade linear menor, ele é mais lento. Então, quando o planeta se movimenta do periélio para o afélio, ele vai em movimento retardado, ele vai diminuindo de velocidade. Quando ele se movimentar do afélio para o periélio, aí ele está em movimento acelerado, porque ele está aumentando de velocidade. Então, a gente já conclui que a velocidade linear de um planeta, ao longo de sua trajetória, não é constante, como muitas pessoas imaginam. Tá certo? Ok? Vamos entrar agora na terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler chama-se Lei dos Períodos. Uma relação que Kepler conseguiu perceber entre o período e o raio médio da órbita, uma vez que se trata de órbita elíptica, a gente trabalha com o raio médio. Né? Então, a relação que Kepler conseguiu foi exatamente essa aqui. Ó. O quadrado do período dividido pelo cubo do raio é uma constante. Isso quer dizer que o quadrado do período é diretamente proporcional ao cubo do raio da órbita. Professor Ronaldo, com essa equação aqui, nós podemos deduzir que o planeta que estiver mais afastado do Sol, ele também terá um período maior.
tá? Ele terá um período maior, ou seja, o tempo de revolução maior. Agora, essa relação é válida para o mesmo corpo central. Então, quando você tiver aqui, por exemplo, o sistema solar, período da Terra ao quadrado sobre o raio da Terra ao cubo, tá? É válido. Período de Marte é igual ao período de Marte ao quadrado sobre o raio de Marte ao cubo. É válido. Então, para qualquer planeta do sistema solar, você pode fazer essa igualdade. Mas, por exemplo, eu poderia fazer o período da Terra ao quadrado sobre o raio da Terra ao cubo é igual ao período da Lua ao quadrado sobre o raio da Lua ao cubo? Isso eu não posso. Por quê? Porque o corpo central da Terra é o Sol. O corpo central da Lua é a Terra. Então, não é o mesmo corpo central, a relação não é válida, ok? Então, vem para cá para a gente fazer uma análise geral com relação a essas três leis. Primeira lei, então vamos lá, definir. A primeira lei, a gente define que a órbita é elíptica e o Sol ocupa um dos focos. Essa é a lei. A consequência dessa lei é que ora o planeta está no afélio, ora no periélio, ou seja, ora passa mais perto, ora passa mais longe do Sol. Na segunda lei, um segmento imaginário unindo o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Ou seja, no periélio, o planeta acaba sendo mais rápido, porque percorre maior trajetória, no mesmo intervalo de tempo que percorre lá no afélio. Então, velocidade no periélio maior do que velocidade no afélio. Essa seria a consequência. O planeta se desloca em movimento variável. No caso da terceira lei, você tem uma relação entre o período e o raio médio da órbita. O quadrado do período é igual sobre o cubo do raio médio, é uma constante. Então, quer dizer que o quadrado do período é diretamente proporcional ao cubo do raio médio. Qual é a consequência disso? Planetas mais afastados têm período de revolução maior. Por exemplo, vamos analisar Netuno. Netuno tem um período de translação, Ronaldo, de cerca de 200, um pouco mais de 200 anos. Então, imagina aí, você lá fazendo uma festinha de aniversário no planeta Netuno, 200 anos, né, você está velhinho já nesse aniversário. Em compensação, aqui em Mercúrio, a gente tem apenas 88 dias para dar uma volta ao redor. Então, o aniversário lá você tem várias vezes, né, no ano. Então, no ano terrestre você tem vários aniversários, porque o tempo de revolução acaba sendo muito curto, porque o raio da órbita é menor, certo? Então, voltando para a nossa questão, aqui está a nossa figura, né, que a gente tem como base para fazer ou para resolver a questão. Então, vamos lá. A primeira afirmação, ela diz o seguinte: essas órbitas são elípticas, estando o Sol em um dos focos dessas elipses. Olhando para a figura e baseando-se na primeira lei de Kepler, nós temos sim que as órbitas são elípticas, né, e que o Sol está posicionado em um dos focos, verdadeiro. Né? Afirmação 2. Os três astros representados executam movimento uniforme em torno do Sol, cada um com um valor de velocidade diferente do dos outros. E aí? A velocidade, olha só, o que é que significa movimento uniforme? Uniforme é aquela coisa que se repete, aquela coisa que é constante. Então, ele está dizendo que os três astros estão com um movimento cuja velocidade é constante. Pessoal, cuidado para não confundir. Uma coisa é a velocidade areolar, outra coisa é a velocidade linear. Velocidade areolar é a área dividida pelo tempo, é a velocidade com que ele varre a área. E a velocidade linear é a distância percorrida pelo tempo. Então, quem é constante? A velocidade areolar, mas a velocidade linear não é constante. Então, ele apresenta velocidade variada. O movimento não é uniforme, afirmação falsa. No periélio ele é mais rápido, no afélio ele é mais lento. Na afirmação 3, nós temos o seguinte: dentre os astros representados, quem gasta menos tempo para completar uma volta em torno do Sol é Urano. Vamos voltar para a figura para a gente poder fazer essa análise. Ele diz que Urano aqui é o planeta que gasta menos tempo para completar uma volta. O que é que nós aprendemos? De acordo com a terceira lei de Kepler, quem está mais perto tem menor período, não é? Quem estiver mais perto apresenta período menor. Então, a afirmação é verdadeira. Urano está mais próximo, então ele acaba gastando menos tempo. Portanto, as afirmações corretas são as afirmações 1 e 3, desculpem. Letra E é a resposta. Ok?